Imagine uma mulher que desapareceu do mapa. Sumiu, sem avisar ninguém, sem deixar endereço, sem dar explicações. E que, de repente, reaparece na capa da revista Forbes Brasil com um título que ninguém esperava. A mulher que mudou o investimento de impacto no mundo. Parece impossível, não é? Mas aconteceu. Essa mulher se chama Laura. E 5 anos atrás, ela era completamente invisível. Invisível no próprio casamento, invisível na própria casa, invisível na própria vida. Como alguém assim conseguiu se tornar uma das brasileiras mais poderosas e influentes do planeta? Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Deixa um like também, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais histórias inspiradoras como essa para você. E olha, se quiser fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp, o link está fixado aqui nos comentários. Lá a gente conversa, troca ideias e você fica por dentro de tudo primeiro. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir agora é uma história de dor, de coragem e de um renascimento que ninguém viu chegar. Laura Menezes Prado tinha 31 anos quando tudo desmoronou. Mas para entender o desmoronamento, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Ela nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Filha de Dona Teresa, professora da rede pública, e de seu Joaquim, um produtor rural que plantava milho e feijão para sobreviver. A vida era simples, o dinheiro era contado, mas o amor nunca faltou. Laura sempre foi diferente. Desde menina, ela lia tudo o que caía nas mãos. Estudava até tarde, tirava as melhores notas, sonhava grande. A mãe dizia que ela tinha um brilho nos olhos, uma inteligência que não cabia naquela cidade pequena. E foi justamente esse brilho que chamou a atenção de Rafael Prado Montebello. Rafael era tudo o que Laura não era. Rico, poderoso, herdeiro de uma das maiores redes de investimentos do Brasil. Ele tinha sobrenome de peso, cartão de crédito sem limite e um sorriso que abria portas. Quando ele conheceu Laura numa palestra em Belo Horizonte, ficou encantado. Ela era inteligente, tinha opinião própria, falava com propriedade sobre economia e mercado financeiro. Ele a cortejou. Mandava flores, ligava todo dia, dizia que ela era especial. E Laura, que nunca tinha recebido tanta atenção assim, se apaixonou. Casaram-se 2 anos depois, numa cerimônia grandiosa em São Paulo. A família de Laura não conhecia metade das pessoas que estavam lá. Dona Teresa, com seu vestido simples, parecia perdida no meio de tanto luxo, mas estava feliz pela filha. Laura acreditava que tinha encontrado seu lugar no mundo, mas não tinha. Os primeiros meses foram bons. Rafael a levava para jantares, apresentava amigos, parecia orgulhoso dela. Mas aos poucos, bem devagar, as coisas começaram a mudar. Começou com pequenas coisas. Ele corrigia a forma como ela se vestia, dizia que aquele vestido não era adequado para um evento daquele nível. Ou que ela deveria falar menos em público, porque as pessoas não gostam de mulheres que falam demais. Laura aceitava. Afinal, ela vinha de um mundo diferente. Achava que precisava se adaptar. Depois vieram os eventos sociais. Laura ia toda arrumada tentando se encaixar, mas era como se ela fosse invisível. As pessoas cumprimentavam Rafael, riam das piadas dele, pediam conselhos sobre investimentos. E quando olhavam para Laura, era com aquele sorriso educado e vazio. Aquele sorriso que diz, você é só a esposa, não importa muito. Ela tentava puxar conversa, dar opinião sobre assuntos que conhecia bem, mas era interrompida ou ignorada. Ou pior, Rafael mudava de assunto como se ela não tivesse falado nada. Teve uma vez, num jantar com investidores internacionais, que Laura deu uma sugestão sobre um projeto de microcrédito. Ela tinha estudado o assunto, conhecia os números, mas Rafael riu. Na frente de todos, ele riu e disse,
Amor, deixa isso para quem entende, tá? Laura sentiu o rosto queimar, abaixou a cabeça, ficou quieta o resto da noite, e foi assim que ela começou a se apagar. Nas reuniões de família, ela ouvia mais do que falava. Nos eventos corporativos, ficava no canto, sorrindo educadamente. Em casa, ela evitava trazer assuntos de trabalho ou de negócios, porque sabia que Rafael não levaria a sério. Ela se tornou uma sombra, a esposa bonita e silenciosa do Rafael Prado Montebello. Mas por dentro, Laura estava morrendo aos poucos. Teve uma noite que ela não esquece, um evento de gala, num hotel 5 estrelas em São Paulo. Ela usava um vestido longo, azul marinho, elegante. Estava se sentindo bem, até que viu Rafael no canto do salão, encostado na parede, conversando muito perto de uma mulher loira. Muito perto. As mãos dele no braço dela. O sorriso dele, aquele sorriso que um dia foi só de Laura. Ela ficou paralisada. A mulher era Júlia Tavares, socialite conhecida, sempre nas revistas de fofoca. E ali, na frente de todo mundo, Rafael estava flertando abertamente com ela. Laura sentiu o chão sumir. Quis sair correndo. Mas ficou. Ficou porque não sabia o que fazer. Porque tinha vergonha. Porque achava que se saísse, todo mundo ia perceber que ela era uma esposa traída e patética. Naquela noite, quando voltaram para casa, ela tentou conversar. Rafael negou tudo. Disse que ela estava exagerando, que era só amizade, que ela estava ficando paranoica. E Laura acreditou, ou melhor, quis acreditar. Mas as traições continuaram. Discretas no começo, descaradas depois. Todo mundo sabia, menos Laura. Ou melhor, Laura sabia, mas fingia que não sabia. Porque admitir doía demais. Até o dia em que ela não conseguiu mais fingir. Foi numa festa beneficente. Laura estava sentada numa mesa com outras esposas, tomando champanhe, tentando parecer feliz. Até que alguém mostrou um vídeo no celular. Um vídeo de Rafael beijando Júlia Tavares na porta de um restaurante. O vídeo já tinha viralizado nas redes sociais. Laura viu, e algo dentro dela quebrou de vez. Ela levantou da mesa, pegou a bolsa e saiu daquele lugar sem olhar para trás. Não chorou, não gritou, apenas saiu. 3 semanas depois, ela assinou os papéis do divórcio. Rafael nem contestou, ele já tinha outra, não precisava mais dela. E então Laura fez algo que ninguém esperava. Ela desapareceu, sumiu de São Paulo, apagou as redes sociais. Não atendia telefone. Nem a família sabia onde ela estava. Rafael seguiu a vida dele tranquilamente. A família Montebello nem piscou. Para eles, Laura sempre foi descartável. Mas o que nenhum deles sabia, o que ninguém imaginava, é que Laura já vinha construindo algo nas sombras. Algo que ia mudar tudo. Algo que ia colocar o nome dela na boca do mundo inteiro. E que ia fazer Rafael se arrepender de cada palavra, de cada olhar, de cada vez que ele a tratou como se ela não importasse. Porque Laura Menezes não morreu naquele casamento. Ela renasceu. Ninguém sabia, mas Laura já vinha planejando sua saída há muito tempo. Não foi uma decisão de um dia para o outro. Foi algo que foi crescendo dentro dela, devagar, como uma semente que germina no escuro. Tudo começou 2 anos antes do divórcio. Laura estava numa tarde dessas, sozinha em casa, enquanto Rafael viajava a negócios. Ela abriu o notebook e começou a pesquisar sobre empreendedorismo feminino. Não sabia bem por quê. Talvez porque estava cansada de se sentir inútil. Talvez porque precisava de um propósito. Ela leu artigos, assistiu palestras online, estudou cases de sucesso. E foi aí que uma ideia começou a tomar forma na cabeça dela. E se ela criasse algo voltado para mulheres como ela, mulheres inteligentes, capazes, mas que não tinham oportunidade?
Mulheres que precisavam de um empurrão, de um apoio, de alguém que acreditasse nelas. Laura sabia que tinha conhecimento. Ela entendia de economia, de mercado, de investimentos. Tinha estudado muito antes de conhecer Rafael, mas dentro daquele casamento, tudo isso tinha sido desperdiçado. Então ela decidiu usar o que sabia para ajudar outras mulheres. Foi assim que nasceu a Aurora Capital Social. No começo era só uma ideia num caderno. Laura escrevia à noite quando Rafael dormia. Fazia planilhas, desenhava modelos de negócio, pensava em como conectar mulheres empreendedoras com microcrédito e mentoria. Ela não contou nada para Rafael. Sabia que ele ia rir. Ou pior, ia proibir. Então ela guardou o segredo. E foi aí que Marina Souto entrou na vida dela. Marina era jornalista de economia. Trabalhava num grande jornal de São Paulo, mas estava cansada. Cansada de escrever sobre homens ricos fazendo negócios milionários, enquanto mulheres incríveis eram ignoradas. Elas se conheceram num café, por acaso. Marina estava entrevistando empresárias para uma matéria e Laura tinha ido ao mesmo lugar para trabalhar no notebook. As duas começaram a conversar e Marina percebeu rapidamente que Laura era diferente. Tinha fogo nos olhos, tinha ideias brilhantes. Mas também tinha medo. Marina perguntou: "Por que você não toca isso para frente?" Laura respondeu baixinho: "Porque ninguém vai levar a sério." Marina olhou para ela e disse firme: "Eu levo." E foi assim que elas viraram parceiras. Marina largou o jornal. Deixou o emprego fixo, com salário garantido, para apostar num sonho que nem existia ainda. As pessoas acharam que ela era louca. Mas Marina não ligou. Ela acreditava em Laura. E Laura precisava de alguém que acreditasse nela. As duas começaram a trabalhar juntas, de verdade. Nada de escritório chique, nada de investidor milionário. Elas se reuniam em cafeterias, em praças, na casa da Marina. Faziam planilhas, entravam em contato com ONGs, buscavam parcerias. Laura ainda estava casada com Rafael. Ele não fazia ideia do que ela estava construindo. E ela preferia assim. Porque enquanto ele a ignorava, ela estava criando algo que ia mudar a vida de milhares de mulheres. Mas não era fácil. Laura bateu em muitas portas. Apresentou o projeto para investidores e ouviu muitos nãos. Isso não tem potencial de crescimento. Investimento social não dá retorno. Vocês são muito novas para gerenciar um negócio desse porte. Cada não doía. Mas Laura não desistia. Marina também não. Elas ajustavam o pitch, melhoravam a apresentação, buscavam novos contatos e continuavam tentando. Até que um dia, Marina descobriu um evento de investidores de impacto em São Paulo. Investidores que acreditavam que era possível ganhar dinheiro ajudando pessoas, que lucro e propósito podiam andar juntos. Laura se inscreveu para apresentar o projeto. Foram 3 minutos no palco. 3 minutos para convencer alguém de que a Aurora Capital Social valia a pena. Ela subiu tremendo, mas quando começou a falar, algo mudou. A voz ficou firme. As palavras saíram claras. Ela contou a história de mulheres reais, mulheres que tinham talento, mas não tinham crédito. Mulheres que poderiam transformar comunidades inteiras se tivessem uma chance. Quando ela terminou, a plateia aplaudiu, mas Laura não sabia se alguém tinha realmente se interessado. Até que, no final do evento, um homem se aproximou dela. Ele era alto, tinha uns 30 e poucos anos, vestia um blazer casual e tinha um sotaque que Laura não conseguiu identificar de primeira. Ele estendeu a mão e disse: "Gabriel Lacerda, eu invisto em projetos como o seu. Podemos conversar?" Laura olhou para Marina. Marina sorriu, e foi assim que tudo começou a mudar. Gabriel Duarte Lacerda era um investidor brasileiro que morava em Lisboa. Ele trabalhava com capital de risco,
Mas não era como os outros investidores que Laura tinha conhecido. Ele não perguntou só sobre números, ele perguntou sobre pessoas. Quantas mulheres vocês já ajudaram? Qual o impacto real na vida delas? Como vocês garantem que o dinheiro chega onde precisa chegar? Laura respondeu tudo, com dados, com histórias, com emoção. E Gabriel ouviu, de verdade. No final da reunião ele disse: eu acredito no projeto de vocês e quero investir. Laura quase não acreditou. Marina abraçou ela ali mesmo, na frente de todo mundo. Foi o primeiro grande sim que Laura recebeu. E não veio de um nome pomposo, de uma empresa gigante. Veio de alguém que enxergou o valor do que ela estava construindo. Nos meses seguintes, Gabriel foi muito mais que um investidor. Ele virou um mentor. Apresentou Laura e Marina para outros investidores, ajudou a estruturar o negócio, abriu portas que estavam fechadas. E aos poucos, Laura começou a perceber algo diferente nele. Gabriel não falava com ela como Rafael falava. Ele não a interrompia, não corrigia, não diminuía. Ele ouvia, respeitava, valorizava cada opinião que ela dava. E mais do que isso, ele via Laura. Via a mulher inteligente, capaz, brilhante que ela sempre foi, mas que tinha sido apagada por tanto tempo. Laura não estava procurando amor. Estava procurando propósito. Mas aos poucos, sem perceber, ela começou a sentir algo por Gabriel. Algo leve, diferente, algo que não pesava, que não sufocava. Mas ela tinha medo, medo de se entregar de novo, medo de confiar, medo de se machucar. Então ela se concentrou no trabalho e a Aurora cresceu. Rápido. Em um ano, elas já tinham ajudado mais de 200 mulheres a abrir seus próprios negócios. Pequenos negócios, é verdade. Salões de beleza, confeitarias, costura, artesanato. Mas cada um daqueles negócios mudava uma vida. E mudava uma família inteira. As histórias chegavam todos os dias. Mulheres que saíram de relacionamentos abusivos porque agora tinham renda própria. Mães que conseguiram colocar os filhos na escola. Avós que voltaram a sonhar. Laura lia cada história e chorava. Porque sabia o que era se sentir pequena. Sabia o que era não ter voz. E agora ela estava dando voz para outras mulheres. Foi então que aconteceu o impossível. Um fundo de investimento americano, especializado em impacto social, ouviu falar da Aurora. Eles entraram em contato, queriam conhecer o projeto, queriam saber mais. Laura e Marina foram até os Estados Unidos. Apresentaram tudo, os números, as histórias, a visão de futuro. E 3 semanas depois, receberam a proposta. O fundo queria adquirir uma parte significativa da Aurora e investir milhões de dólares para expandir o projeto por toda a América Latina. Laura não conseguiu falar. Marina gritou de alegria. Gabriel, que estava acompanhando tudo de longe, mandou uma mensagem simples. Eu sempre soube que você ia chegar longe. E Laura, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Um sorriso que vinha de dentro. Um sorriso de quem tinha vencido. Ela assinou o contrato. E do dia para a noite, Laura Menezes Prado se tornou uma das empreendedoras mais promissoras do Brasil. Enquanto tudo isso acontecia, Rafael Prado Montebello estava em São Paulo, em seu escritório de vidro, fazendo negócios milionários e jantando com socialites. Ele não fazia ideia do que a ex-mulher estava construindo. Não fazia ideia de que ela tinha renascido. Não fazia ideia de que em breve ele ia ver o rosto dela na capa de uma revista. E que aquilo ia destruir o ego dele de uma forma que ele nunca imaginou. Porque Laura não precisou de Rafael para vencer. Ela venceu apesar dele. E isso, no fundo, era a maior vitória de todas. Rafael Prado Montebello estava no escritório dele numa manhã de quarta-feira, quando viu.
Ele tinha acabado de sair de uma reunião, estava tomando um café, rolando o celular distraidamente, e então apareceu a capa da Forbes Brasil, e nela a foto de Laura. Rafael parou, congelou. Olhou de novo, achando que estava enganado, mas não estava. Era Laura, a ex-mulher dele, a mulher que ele tinha deixado para trás como quem descarta uma roupa velha. Só que ela não parecia velha, nem descartada. Ela estava linda, poderosa, séria, com um blazer impecável, o cabelo solto e um olhar firme que ele nunca tinha visto antes. E o título da matéria dizia: A mulher que mudou o investimento de impacto no mundo. Rafael leu de novo, e de novo, como se as palavras fossem mudar. Ele clicou na matéria, leu tudo, cada parágrafo, cada número, cada história de sucesso. A Aurora Capital Social tinha expandido para 7 países, já tinha ajudado mais de 5.000 mulheres, tinha acabado de fechar uma parceria com um dos maiores fundos de impacto do mundo. Laura tinha sido convidada para palestrar na ONU. Rafael sentiu algo estranho no peito, algo que ele não sabia nomear direito. Era raiva, inveja, arrependimento, talvez fosse tudo isso junto. Ele jogou o celular na mesa e ficou olhando para a janela, tentando processar o que acabara de ver. Como ela tinha conseguido. Como a mulher que ele conheceu, aquela mulher quieta, insegura, que mal conseguia falar em público, tinha se tornado isso? E por que ninguém tinha contado para ele? Rafael começou a investigar. Ligou para amigos em comum, perguntou para gente do mercado, pesquisou nas redes sociais, mas Laura não estava em rede social nenhuma. Ela tinha apagado tudo depois do divórcio. Foi então que ele descobriu sobre Gabriel Duarte Lacerda, investidor português, sócio da Aurora, e pelos boatos que Rafael ouviu, muito mais que isso. Rafael viu fotos dos dois juntos em eventos, fotos profissionais, nada comprometedor. Mas a forma como Gabriel olhava para Laura nas fotos, Rafael conhecia aquele olhar. Era o olhar de um homem apaixonado, e aquilo o deixou furioso. Como assim outro homem estava ao lado dela? Como assim Laura tinha seguido em frente, tinha construído uma vida, um império, e ele não sabia de nada? Rafael se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro. As mãos suavam. A mandíbula estava tensa. Ele pensou em todas as vezes que tinha ignorado Laura, todas as vezes que tinha rido das ideias dela, todas as vezes que tinha dito, sem dizer, que ela não era boa o bastante. E agora ela era boa o bastante para Forbes, para a ONU, para o mundo inteiro, menos para ele. E sabe o que mais doía? É que ele nunca tinha imaginado que ela pudesse ser isso. Para ele, Laura sempre foi a esposa, a mulher bonita que ficava no canto, a que não incomodava. Mas agora ela incomodava. E muito. Rafael começou a ter flashbacks, coisas que ele não pensava há anos. Lembrou de uma vez que Laura tinha sugerido um projeto de microcrédito durante um jantar de negócios. Ele tinha rido na cara dela, tinha dito que ela não entendia de mercado. E agora ela estava construindo exatamente isso, e dando certo. Lembrou de quando ela tentava conversar com ele sobre investimento social, sobre empresas com propósito. Ele dizia que era perda de tempo, que quem queria ganhar dinheiro de verdade não se preocupava com mimimi social. E agora ela estava na capa da Forbes por causa disso. Lembrou da última discussão que tiveram antes do divórcio. Laura tinha dito com lágrimas nos olhos: "Você nunca me viu de verdade." E ele tinha respondido frio: "Eu vi, e não gostei do que vi." Rafael fechou os olhos. Aquelas palavras voltaram como um tapa na cara, porque agora o mundo inteiro estava vendo Laura e estava adorando o que via, menos ele, que tinha jogado fora a mulher que todo mundo queria conhecer. E aí começou algo perigoso dentro de Rafael. Ele começou a achar que podia consertar isso, que podia reconquistar Laura. Não porque ele a amava, não.
Rafael nem sabia se ele era capaz de amar alguém de verdade. Mas porque ele não suportava a ideia de perder. E para ele, Laura era a dele. Sempre foi. Ela tinha sido a esposa dele e agora estava brilhando longe dele, com outro homem, sendo admirada por todo mundo. E isso ele não aceitava. Rafael pegou o celular e abriu o WhatsApp. Achou o contato de Laura. O último contato entre eles tinha sido há mais de 2 anos, no dia da assinatura do divórcio. Ele digitou: Laura, vi a matéria na Forbes. Parabéns, estou impressionado. Podemos conversar? Olhou a mensagem, apagou, escreveu de novo. Laura, você está incrível. Eu errei. Podemos tomar um café? Apagou de novo. Ficou 5 minutos pensando no que escrever e finalmente mandou: Oi, Laura, precisamos conversar sobre o passado, sobre nós. Ele enviou e ficou esperando. Passou 1 dia, 2 dias, nada. Laura nem visualizou. Isso deixou Rafael ainda mais obcecado. Ele mandou mais mensagens. Tentou ligar. Nada. Laura não respondia. Então Rafael teve outra ideia. Ele ia até ela, pessoalmente, ia aparecer num evento onde ela estaria, ia forçar uma conversa, ia mostrar que ele tinha mudado. Ele começou a investigar a agenda dela. Descobriu que Laura ia palestrar no maior evento de investimento de impacto da América Latina, que aconteceria em 3 meses, no Rio de Janeiro. E Rafael fez algo que ninguém esperava. Ele comprou o patrocínio master do evento. Isso mesmo. Ele, Rafael Prado Montebello, dono do grupo Montebello Investimentos, que sempre desprezou investimento social, virou o maior patrocinador de um evento de impacto, só para estar perto de Laura, só para ter a chance de falar com ela. Ele não contou para ninguém o motivo real. Disse que era uma estratégia de marketing, que a empresa estava diversificando os investimentos. Mas a verdade era outra. Rafael queria Laura de volta, não por amor, mas por ego, por controle. Por não aceitar que ela tinha vencido sem ele. E agora, me diz uma coisa, o que você acha disso? Você acha que Rafael tem alguma chance de reconquistar Laura? Ou será que ele está só cavando um buraco ainda maior? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história, deixa um like no vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais histórias assim para vocês. Rafael estava tão focado no plano dele que não percebeu uma coisa. Ele não conhecia mais a Laura de agora. A Laura de agora não era mais a mulher insegura que aceitava ser diminuída. A Laura de agora tinha renascido. E quando Rafael tentasse voltar para a vida dela, ele ia descobrir, da pior forma possível, que algumas portas, quando se fecham, não se abrem nunca mais. Mas ele não sabia disso ainda. Então ele seguiu em frente com o plano. Comprou o patrocínio, garantiu um lugar no palco, ao lado de Laura, e começou a contar os dias. Ele estava tão obcecado que não percebeu o quanto estava ridículo, não percebeu que as pessoas no escritório dele começaram a comentar, não percebeu que a ex-mulher que ele tanto desprezou agora vivia de graça na cabeça dele 24 horas por dia. Rafael Prado Montebello, o homem que sempre teve tudo, agora queria a única coisa que não podia mais ter: Laura. E quanto mais ela se afastava, mais ele se aproximava. E quanto mais ele se aproximava, mais patético ficava. Mas ele não conseguia parar. Porque homens como Rafael não sabem lidar com rejeição, não sabem lidar com mulheres que não precisam mais deles. E Laura não precisava. Ela tinha construído um império sem ele, tinha encontrado amor sem ele, tinha se tornado quem sempre foi, longe dele. E isso para Rafael era insuportável. Então ele fez a única coisa que sabia fazer. Tentou usar o poder e o dinheiro para controlar a situação. Mas ele estava prestes a descobrir que dinheiro não compra dignidade. E poder não reconquista respeito. Laura tinha aprendido isso da forma mais dolorosa. E agora, Rafael ia aprender também, do jeito dele, na pele dele, no ego dele.
E o pior ainda estava por vir. Laura estava em Lisboa quando recebeu o convite. Era uma tarde tranquila. Ela estava no escritório da Aurora, revisando relatórios, tomando um chá. A janela estava aberta e dava para ver as ruas de calçada portuguesa, os bondes amarelos passando devagar. Ela tinha encontrado paz ali, longe do Brasil. Longe do passado, longe de Rafael. Foi quando Marina entrou na sala com o notebook na mão e uma cara estranha. Laura, você precisa ver isso. Laura olhou para a amiga. O que foi? Marina colocou o notebook na mesa. Chegou um convite para o maior evento de investimento de impacto da América Latina, no Rio de Janeiro. Eles querem que você seja a palestrante principal. Laura sorriu. Que legal. Aceita para mim. Mas Marina não sorriu de volta. Tem um problema. Que problema? O patrocinador master do evento é o Grupo Montebello. Laura sentiu o estômago apertar. O quê? Rafael. Ele comprou o patrocínio principal e vai estar lá, no palco, do lado de você. Laura ficou em silêncio. Olhou pela janela. Respirou fundo. Marina continuou. Eu acho muito estranho. O Grupo Montebello nunca investiu em impacto social. Nunca. E, de repente, ele aparece como patrocinador master de um evento desses? Logo depois da sua capa na Forbes? Laura sabia exatamente o que aquilo significava. Rafael estava tentando chegar perto dela. Eu não vou, disse Laura firme. Marina balançou a cabeça. Eu entendo, mas, Laura, esse é o maior evento do setor. Vão estar lá investidores do mundo inteiro. Se você não for, vai parecer que você está com medo dele. Laura olhou para Marina. E se eu estiver? Marina segurou a mão da amiga. Você não está. Você não é mais aquela mulher. Você é a Laura que construiu tudo isso, a Laura que está na capa da Forbes, a Laura que palestrou na ONU. Você não pode deixar ele te impedir de brilhar. Laura fechou os olhos. Sabia que Marina estava certa. Mas a ideia de ver Rafael de novo, de estar no mesmo palco que ele, era aterrorizante. Porque ela tinha medo, não dele, mas de si mesma. Medo de voltar a ser quem ela era antes. Medo de sentir que não era boa o bastante. Medo de todas aquelas feridas se abrirem de novo. Mas Laura também sabia que fugir não era a resposta. Ela tinha fugido uma vez, tinha desaparecido, e tinha sido a melhor decisão da vida dela. Mas agora não precisava mais fugir. Agora ela podia enfrentar. Laura abriu os olhos e olhou para Marina. Aceita o convite. Marina sorriu. Tem certeza? Tenho. Eu não vou deixar ele me impedir de fazer o meu trabalho. Eu vou lá, vou palestrar. E vou mostrar para ele e para todo mundo que eu não preciso da aprovação de ninguém para ser quem eu sou. Marina abraçou a amiga. Eu vou com você. Não vou deixar você sozinha nem um segundo. Laura sorriu, mas por dentro ainda estava nervosa. Ela mandou uma mensagem para Gabriel contando sobre o convite e sobre Rafael. Gabriel respondeu rápido. Você quer que eu vá com você? Laura hesitou. Queria. Mas também não queria que Gabriel achasse que ela precisava de proteção. Ela era forte. Podia lidar com isso sozinha. Não precisa, ela escreveu, mas obrigada. Gabriel respondeu. Eu sei que você não precisa, mas eu quero estar lá. Não por você, por mim, porque eu quero ver você brilhar. Laura sentiu o coração apertar, de um jeito bom. Gabriel sempre sabia o que dizer. Então vem, ela respondeu. E assim ficou decidido. Laura ia para o Rio, para o evento, e ia encarar Rafael. Os dias passaram. Laura preparou a palestra com cuidado. Cada palavra era pensada.
Cada frase era uma declaração de independência. Ela não ia falar sobre Rafael, não ia falar sobre o passado, ia falar sobre o futuro, sobre as milhares de mulheres que a Aurora já tinha ajudado, sobre o poder da transformação, sobre como é possível renascer, mesmo depois de ser destruída. Na véspera do evento, Laura estava no quarto do hotel em Copacabana, olhando para a janela. A praia estava linda, o mar estava calmo, mas ela estava agitada por dentro. Foi quando o celular tocou. Era a mãe. Oi, filha. Oi, mãe. Dona Teresa percebeu na hora. O que foi? Você está nervosa. Laura suspirou. Vou palestrar amanhã num evento grande e o Rafael vai estar lá. Silêncio do outro lado. Depois, Dona Teresa disse, com aquela voz mansa, mas firme, que só mãe tem. Laura, você lembra do que eu te falei quando você era criança e tinha medo de apresentar trabalho na escola? Laura sorriu. Você falava que ninguém podia apagar a minha luz, só eu. Isso. E você sabe por que eu falava isso? Por quê? Porque eu via em você um brilho que não cabia naquela cidadezinha. E eu tinha medo que você escondesse esse brilho só para caber no mundo dos outros. E foi isso que você fez, filha. No casamento com aquele homem, você apagou sua luz. Mas não foi culpa dele, foi sua, porque você deixou. Laura sentiu os olhos encherem de lágrima. Dona Teresa continuou. Mas você não faz mais isso. Você aprendeu. Você voltou a brilhar. E agora ele vai estar lá amanhã. E sabe o que você vai fazer? Você vai brilhar tanto que ele vai precisar fechar os olhos. Porque ninguém brilha escondendo a própria luz só para caber no mundo dos outros. Laura limpou as lágrimas e sorriu. Obrigada, mãe. Vai lá e arrasa, minha filha. Eu estou orgulhosa de você. Seu pai também está, onde ele estiver. Elas se despediram. E Laura se sentiu mais forte. Na manhã do evento, ela acordou cedo. Tomou banho, se arrumou com calma. Escolheu um vestido elegante, mas não exagerado, simples, poderoso, como ela. Marina bateu na porta. Pronta? Pronta. Gabriel estava esperando no saguão do hotel. Quando viu Laura, sorriu. Você está linda. Obrigada. Eles foram juntos para o evento. O Copacabana Palace estava lotado. Empresários, investidores, jornalistas, todo mundo importante estava ali. E em algum lugar daquele salão estava Rafael. Laura sentiu um frio na barriga. Mas não parou. Continuou andando. Foi quando viu ele. Rafael estava no canto do salão, de terno cinza, conversando com outras pessoas. Ele viu Laura e ficou paralisado. Laura olhou para ele por um segundo, apenas um segundo, e depois desviou o olhar. Não com raiva, não com medo, mas com indiferença, como se ele fosse só mais uma pessoa no salão, e aquilo doeu em Rafael mais do que qualquer palavra poderia doer. Obrigada por continuar aqui comigo até agora, e pode acreditar, o melhor ainda está por vir. Porque Laura está prestes a subir naquele palco. E o que vai acontecer lá vai mudar tudo. Laura foi direto para o camarim. Respirou fundo. Olhou no espelho. Você consegue, ela disse para si mesma. E conseguia mesmo. A palestra dela estava marcada para daqui a 1 hora. Mas antes tinha na abertura oficial do evento. E Rafael, como patrocinador master, ia falar. Laura assistiu de longe nos bastidores. Rafael subiu no palco. Falou bonito. Disse que estava feliz de apoiar o investimento de impacto. Disse que era hora de as empresas pensarem em propósito, não só em lucro. Laura quase riu, porque aquilo era tudo mentira. Rafael não ligava para propósito, nunca ligou. Ele estava ali por ela, só por ela, e todo mundo sabia disso. Depois da fala dele foi a vez de Laura. Ela subiu no palco. O salão inteiro aplaudiu, câmeras apontadas para ela, luzes fortes. Mas Laura não estava nervosa. Ela olhou para a plateia.
Viu Marina na primeira fileira sorrindo. Viu Gabriel com aquele olhar de orgulho e viu Rafael sentado no canto, olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. Laura pegou o microfone e começou. 5 anos atrás, eu era invisível e o salão inteiro ficou em silêncio, porque todo mundo queria ouvir a história dela. A história da mulher que desapareceu e ressurgiu. A história da mulher que foi enterrada, mas floresceu. 5 anos atrás eu era invisível. Laura fez uma pausa. Olhou para a plateia. Todos estavam atentos. Ninguém piscava. Eu estava casada, tinha uma casa bonita, frequentava eventos, conhecia gente importante, mas eu era invisível, porque ninguém me via de verdade. E pior, eu mesma não me via. Rafael se remexeu na cadeira. Laura percebeu, mas não olhou para ele. Eu aceitei ser pequena. Aceitei ser silenciada. Aceitei que as minhas ideias não valiam nada. E sabe por quê? Porque eu achava que se eu me encaixasse no mundo de alguém, eu ia ser amada. Mas não fui. Fui descartada. O silêncio no salão era ensurdecedor. E quando isso aconteceu, quando eu fui descartada, eu tive 2 escolhas. Eu podia me destruir ou me reconstruir. E eu escolhi me reconstruir. Não para provar nada para quem me descartou, mas para provar para mim mesma que eu sempre fui mais do que eu acreditava. A plateia começou a aplaudir. Laura sorriu. Hoje, a Aurora Capital Social já ajudou mais de 5.000 mulheres a abrir seus próprios negócios. 5.000 mulheres que não tinham crédito, que não tinham oportunidade, que não tinham voz, e agora têm. E sabe qual é a parte mais bonita disso tudo? É que cada uma dessas mulheres me lembra de quem eu fui e de quem eu me tornei. Mais aplausos. Alguns olhos marejados na plateia. Laura continuou falando. Contou histórias reais. A Dona Maria, de 56 anos, que abriu uma confeitaria e hoje sustenta 3 netos. A Jéssica, de 23, que saiu de um relacionamento abusivo e montou um salão de beleza. A Antônia, de 42, que vendia brigadeiro na rua e hoje tem uma fábrica com 10 funcionárias. Cada história era um soco no estômago, de tão real, de tão emocionante. E Laura falava com propriedade, com paixão, com aquela voz firme que ela tinha encontrado longe de Rafael. Quando ela terminou, o salão inteiro se levantou. Ovação de pé. Aplausos que não paravam. Laura agradeceu, desceu do palco e foi direto para o camarim. O coração ainda estava acelerado. Marina veio correndo e abraçou ela. Você foi perfeita, perfeita. Gabriel entrou logo atrás. Olhou para Laura com aquele jeito dele. Aquele jeito que dizia tudo sem precisar falar nada. Ele apenas sorriu. E Laura sorriu de volta. Mas a paz durou pouco, porque na hora do coquetel, depois das palestras, Laura sabia que ia ter que enfrentar Rafael. E enfrentou. Ela estava conversando com um grupo de investidores, rindo, relaxada quando sentiu a presença dele antes mesmo de vê-lo. Rafael se aproximou, parou ao lado dela, esperou o grupo se dispersar, e aí ficaram os dois, sozinhos, frente a frente. Pela primeira vez em mais de 2 anos, ele estava diferente, mais velho, cansado, mas ainda bonito, ainda poderoso, ainda Rafael. Laura. Ela respirou fundo. Rafael. Silêncio desconfortável. Você estava incrível lá em cima. Obrigada. Ele pigarreou. Eu não sabia de nada disso, do que você estava construindo. Laura o encarou. Você nunca perguntou. Rafael abaixou o olhar. Eu sei, e eu errei, Laura. Errei muito. Laura não disse nada, apenas esperou. Eu te subestimei, te diminuí, te tratei como se você não importasse. E agora eu vejo o que você se tornou. E eu sinto muito. Ele parecia sincero. Mas Laura conhecia Rafael. Conhecia o jeito dele de manipular.
de dizer o que as pessoas queriam ouvir. Por que você comprou o patrocínio desse evento, Rafael? Ele hesitou. Porque eu queria te ver. Por quê? Porque eu sinto sua falta. Laura quase riu. Quase. Você não sente falta de mim, Rafael. Você sente falta do controle que você tinha sobre mim. Rafael balançou a cabeça. Não, não é isso. É sim. Você nunca me viu. Você nunca me ouviu. Você só gostava de ter uma esposa bonita e calada que não incomodava. E agora que eu incomodo, agora que eu brilho, você quer de volta. Mas não é sobre mim, é sobre o seu ego. Rafael ficou vermelho. Laura, eu mudei. Não mudou, não. Mudei, sim. Eu percebi o quanto eu te perdi, o quanto eu perdi ao te perder. Laura olhou fundo nos olhos dele e viu. Viu que ele acreditava no que estava dizendo, mas também viu que ele estava errado. Rafael, você não me perdeu. Você me descartou. Tem diferença. Ele tentou segurar a mão dela. Laura puxou para trás. Eu quero uma segunda chance. Não. Laura, por favor. Não, Rafael. Eu não vou voltar para você. Eu não vou nem pensar em voltar. Porque eu aprendi uma coisa. A gente não volta para o lugar que a gente foi pequena. Rafael respirou fundo. E aí mudou. Mudou o tom. Ficou mais calculista. Então, pelo menos me deixa te propor uma coisa, como empresário. Laura cruzou os braços. O quê? Uma fusão entre o Grupo Montebello e a Aurora. A gente junta forças, expande ainda mais. E imagina o alcance que a gente teria juntos. Laura entendeu na hora. Ele queria usar o nome dela, queria se redimir publicamente, queria aparecer ao lado dela como se fossem parceiros, como se ele tivesse algo a ver com o sucesso dela. Não. Laura, pensa bem, é uma oportunidade. Eu disse não. Rafael ficou irritado. A máscara estava caindo. Você está deixando sentimentos atrapalharem negócios. Não. Eu estou protegendo o que eu construí, sozinha. Sem você. Laura. Essa conversa acabou, Rafael. Ela virou as costas e começou a se afastar, mas Rafael segurou o braço dela, com força. Você vai se arrepender disso. Laura olhou para a mão dele no braço dela, e depois olhou nos olhos dele, com aquela frieza que só quem já foi quebrada conhece. Me solta. Ele soltou, e Laura saiu. Gabriel tinha visto tudo de longe. Quando Laura chegou perto dele, ele perguntou baixinho. Você está bem? Laura assentiu, mas não estava. Não totalmente. Porque ver Rafael tinha mexido com ela. Não do jeito que ele queria, mas tinha mexido. Marina se aproximou, preocupada. O que ele queria? Me reconquistar e me usar. Marina bufou. Patético. Laura concordou. É. Mas naquela noite, sozinha no quarto do hotel, Laura não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em como Rafael tinha conseguido fazer ela hesitar. Por um segundo, só um segundo, ela tinha se perguntado se ele realmente tinha mudado. Mas não tinha. E ela sabia disso. O que você acha? Você acha que Laura está fazendo a coisa certa em recusar Rafael? Ou será que ele merece uma segunda chance? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você está acompanhando essa história até aqui, deixa um like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim para você. No dia seguinte, Marina entrou no quarto de Laura com uma cara péssima. Laura, a gente tem um problema. Que problema? Marina mostrou o celular. Rafael está tentando comprar ações da Aurora. Laura sentou na cama. O quê? Ele está usando laranjas, empresas fantasmas, tentando comprar partes da Aurora sem a gente saber. Eu descobri porque um dos investidores me ligou. Ele estranhou a movimentação e quis confirmar se a gente estava vendendo. Laura ficou branca. Ele está tentando me sabotar. Não, pior. Ele está tentando te controlar de novo. Se ele conseguir ações suficientes, ele vira sócio. E aí você vai ter que negociar com ele.
Laura fechou os punhos. A raiva subiu, mas junto com a raiva veio a clareza. Rafael não tinha mudado nada. Ele só tinha ficado mais perigoso. E agora, Laura sabia o que precisava fazer. Ela não ia mais fugir. Não ia mais se esconder. Não ia mais deixar Rafael controlar a narrativa dela. Ela ia expor ele, publicamente, e ia acabar com isso de uma vez por todas. Porque Laura tinha aprendido uma coisa: o silêncio protege o opressor, nunca a vítima. E ela não ia mais ficar em silêncio. Laura não dormiu naquela noite. Ficou acordada, pensando, planejando. Marina estava no quarto ao lado. Gabriel tinha voltado para Lisboa, mas mandava mensagem a cada hora, preocupado. Na manhã seguinte, Laura chamou Marina para o café da manhã. A gente vai expor ele. Marina levantou as sobrancelhas. Como? Coletiva de imprensa, no último dia do evento. A gente vai mostrar para todo mundo o que ele está fazendo. As tentativas de compra, as empresas fantasmas. Tudo. Marina respirou fundo. Laura, você tem certeza? Isso vai virar guerra. Rafael não vai deixar barato. Eu sei. Mas eu não posso deixar ele fazer isso. Não posso deixar ele destruir o que eu construí. E não posso deixar outras mulheres acharem que homens como ele podem voltar e controlar a gente de novo. Marina segurou a mão da amiga. Então vamos fazer isso, juntas. Elas passaram o dia inteiro reunindo provas, documentos, e-mails, prints de conversas, registros das empresas fantasmas. Tudo que provava que Rafael estava tentando comprar a Aurora às escondidas. Laura ligou para os advogados, confirmou que o que ela ia fazer era legal, e era. Ela também ligou para os investidores da Aurora, explicou a situação, pediu apoio, e todos deram. Porque todos sabiam que Laura tinha construído aquilo com integridade, e ninguém queria ver Rafael destruir isso. No meio da tarde, Laura recebeu uma ligação. Era de um número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Laura, é o Dr. Mendes. Advogado do Grupo Montebello. Laura ficou tensa. O que você quer? O senhor Rafael gostaria de conversar com você pessoalmente. Ele gostaria de resolver isso de forma amigável. Não tem nada para resolver e eu não vou falar com ele. Senhora Laura, o senhor Rafael está disposto a fazer uma proposta generosa. Ele pode desistir da compra das ações. Em troca, ele pede apenas que a senhora não fale publicamente sobre isso. Laura quase riu. Ele está me ameaçando? Não, senhora. Ele está tentando evitar um escândalo que pode prejudicar ambos. Ambos? Eu não fiz nada de errado. Ele fez. E eu vou expor isso. Senhora Laura, pense bem. O senhor Rafael tem recursos. Ele pode processar. Pode dificultar a expansão da Aurora. Pode... Laura interrompeu. Pode fazer o que quiser. Eu não vou me calar. E pode falar para ele que amanhã, às 10 da manhã, eu vou dar uma coletiva de imprensa. E que ele pode assistir de camarote. Ela desligou. Marina estava do lado. Ele tentou te comprar? Tentou, não conseguiu. Marina sorriu. Você é foda. Laura sorriu de volta, mas por dentro estava tremendo, porque ela sabia que estava mexendo com um homem poderoso, um homem que não aceitava perder e que podia fazer muita coisa para se vingar, mas ela não podia parar agora. À noite, Laura estava no quarto quando o celular tocou. Era Gabriel. Oi, eu soube. Marina me contou. Soube o quê? Que você vai dar uma coletiva. E que Rafael está tentando te intimidar. Laura suspirou. É verdade. Laura, você tem certeza disso? Laura ficou em silêncio. Era a primeira vez que Gabriel demonstrava dúvida. Por quê? Você acha que eu não devia fazer isso? Não é isso. Eu tenho medo do que pode acontecer com você. Rafael é perigoso, Laura. Ele tem dinheiro, influência, advogados. Ele pode tentar te destruir. Eu sei, mas se eu não fizer nada, ele vai me controlar de novo.
E eu não posso deixar isso acontecer. Gabriel respirou fundo. Você está certa e eu te apoio, mas Laura, eu quase te perdi uma vez. Como assim? Quando eu vi você hesitando com ele, no coquetel, eu vi nos seus olhos que você estava pensando se ele merecia uma segunda chance. Laura fechou os olhos. Eu não estava pensando em voltar com ele, Gabriel. Mas você estava pensando em algo. Estava. Estava pensando se ele tinha mudado. Se ele era capaz de mudar. Mas aí eu percebi que não importa. Porque eu mudei e eu não quero mais nada com ele. Você tem certeza? Tenho. Gabriel, o que eu sinto por você é diferente, é leve, é verdadeiro. Com Rafael, tudo era pesado, era controle, era medo. Com você, eu respiro. Gabriel ficou em silêncio por um tempo, depois disse, baixinho, eu te amo, Laura. Era a primeira vez que ele dizia isso. Laura sentiu os olhos encherem de lágrima. Eu também te amo. Então vai lá e acaba com isso. E depois volta para mim. Laura sorriu. Vou! Eles desligaram e Laura sentiu uma força que ela não sabia que tinha, porque Gabriel não estava tentando protegê-la, estava acreditando nela. E isso fazia toda a diferença. Na manhã seguinte, Laura acordou cedo. Tomou banho, se arrumou. Escolheu um terno branco, simples, mas impactante. Marina bateu na porta. Pronta? Pronta. Elas foram juntas para o salão onde a coletiva seria. Já estava lotado. Jornalistas, câmeras, investidores. Todo mundo queria saber o que Laura ia dizer. E em algum lugar daquele salão, Laura sabia que Rafael estava assistindo. Ela subiu no palco. Sentou atrás da mesa, Marina ao lado. Os advogados da Aurora também. As câmeras começaram a piscar. Os microfones foram apontados. Laura respirou fundo. E começou. Bom dia. Obrigada pela presença de todos. Eu pedi essa coletiva porque preciso falar sobre algo que está acontecendo nos bastidores. Algo que, se eu não falar agora, vai se repetir com outras mulheres. O salão ficou em silêncio. Laura continuou. Há 5 anos eu me divorciei de Rafael Prado Montebello. Foi um divórcio doloroso. Eu fui humilhada, traída e descartada, e eu desapareci. Reconstruí minha vida longe dele e construí a Aurora Capital Social, sem ele, sem o dinheiro dele, sem o nome dele. As câmeras não piscavam. Semana passada, Rafael tentou se reaproximar de mim. Disse que tinha mudado. Disse que queria uma segunda chance. Eu recusei. E aí ele fez o que homens como ele sempre fazem. Tentou me controlar de outra forma. Laura pegou uma pasta. Abriu. Mostrou os documentos. Rafael Prado Montebello, através de empresas fantasmas e laranjas, tentou comprar ações da Aurora Capital Social sem o meu conhecimento. Ele tentou se tornar sócio da minha empresa. Não porque ele acredita no projeto, mas porque ele quer controlar o que eu construí. Burburinho no salão. Alguns jornalistas começaram a anotar freneticamente. Laura continuou firme. Eu tenho aqui todos os documentos, todas as provas, e estou disponibilizando tudo isso para a imprensa, porque eu não vou me calar, porque eu não vou deixar ele me controlar de novo, e porque outras mulheres precisam saber. Homens como Rafael não mudam. Eles só mudam de estratégia. O salão explodiu. Perguntas de todos os lados. Laura, Rafael está aqui. Ele vai se pronunciar. Laura, você tem medo de represálias? Laura, o que você espera com essa exposição? Laura levantou a mão, pedindo silêncio. Eu não espero nada. Eu só quero que a verdade seja dita. E quero que outras mulheres saibam que não precisam aceitar ser controladas, não precisam aceitar ser silenciadas e não precisam ter medo de homens poderosos. Ela fez uma pausa. Olhou direto para a câmera. Sucesso não é provar nada para quem duvidou de você.
Sucesso é inspirar quem acreditou, mesmo quando você duvidava de si mesma. Ovação. O salão inteiro aplaudiu de pé. E no canto do salão, Rafael Prado Montebello estava pálido, tremendo. Tentou se levantar para falar, mas foi vaiado. Vaiado pela própria plateia. Ele saiu correndo, com vergonha, com raiva, com ódio, mas principalmente com derrota. Laura desceu do palco. Marina abraçou ela chorando. Você conseguiu. Laura apenas assentiu, porque sabia que tinha feito a coisa certa. Os jornalistas cercaram ela, câmeras por todos os lados, e Laura respondeu tudo, com calma, com clareza, com firmeza. Obrigada por estar aqui comigo até agora. Você que está acompanhando essa história, saiba que o melhor ainda está por vir. Porque essa história não acaba com vingança. Ela acaba com renascimento, e com amor, e com paz. Continue comigo. Naquele mesmo dia, a notícia viralizou. Estava em todos os portais, em todas as redes sociais. Empresária expõe tentativa de sabotagem do ex-marido bilionário. O nome de Rafael foi destruído. Investidores começaram a se afastar dele. A reputação do Grupo Montebello despencou. E Laura se tornou um símbolo de coragem, de resistência, de mulheres que não se calam. E nos dias seguintes ela recebeu centenas de mensagens de mulheres do mundo inteiro, agradecendo, chorando, dizendo que ela tinha dado voz para dores que elas não sabiam como expressar. Laura leu cada mensagem e chorou, porque percebeu que aquilo era muito maior do que ela. Era sobre todas as mulheres que um dia foram invisíveis e que agora estavam aprendendo a brilhar. 3 dias depois da coletiva de imprensa, Laura ainda estava no Rio de Janeiro. Ela tinha sido convidada para dar entrevistas em todos os grandes canais de televisão. Programas de economia, programas femininos, até programas de variedades. Todo mundo queria ouvir a história dela. E Laura contou. De novo e de novo, sem mágoa na voz, sem raiva, apenas com a verdade. Ela falou sobre o casamento abusivo emocionalmente, sobre como foi sendo apagada aos poucos, sobre o divórcio, sobre a reconstrução, sobre a Aurora, sobre as mulheres que ela tinha ajudado. E toda vez que ela terminava de contar, as apresentadoras tinham lágrimas nos olhos. Porque a história de Laura era a história de milhões de mulheres. Enquanto isso, Rafael Prado Montebello estava em queda livre. As ações do Grupo Montebello despencaram na bolsa. Investidores importantes pediram para sair. Alguns clientes cancelaram contratos. A imagem da empresa estava destruída. Rafael tentou se pronunciar. Deu uma entrevista, negando tudo. Disse que Laura estava mentindo, que ela estava tentando se vingar, que ela estava usando a imprensa para destruir a reputação dele. Mas ninguém acreditou, porque Laura tinha provas, documentos, registros, e Rafael só tinha palavras. E pior, a postura dele na entrevista foi arrogante. Ele tentou se fazer de vítima, mas só conseguiu parecer patético. As redes sociais viraram contra ele. Memes, comentários, críticas. Rafael virou piada nacional. E em uma semana ele perdeu tudo o que tinha levado anos para construir. Não o dinheiro. Ele ainda era rico, mas a reputação, o respeito, a influência. Tudo isso Laura tinha tirado dele. Não por vingança, mas por justiça. Uma semana depois da coletiva, Laura estava de volta a Lisboa. Ela entrou no escritório da Aurora e foi recebida com aplausos. Toda a equipe estava lá, comemorando, porque o que Laura tinha feito não tinha salvado só ela. Tinha salvado a empresa e tinha mostrado para o mundo que a Aurora não se curvava para ninguém. Marina veio correndo e abraçou ela. Você virou um fenômeno. A Aurora recebeu mais de 1000 pedidos de investimento essa semana. Todo mundo quer fazer parte disso. Laura sorriu, mas estava cansada da exposição.
Cansada de falar sobre Rafael, cansada de reviver tudo aquilo, ela só queria seguir em frente. Gabriel estava esperando ela em casa. Quando Laura entrou, ele estava na cozinha, fazendo jantar. Ele olhou para ela e sorriu. Bem-vinda. Laura deixou a bolsa cair no chão e foi até ele. Abraçou ele forte e, finalmente, depois de dias, se permitiu chorar. Gabriel não disse nada, apenas segurou ela. Deixou ela chorar tudo o que precisava chorar. Quando as lágrimas pararam, Laura disse baixinho, eu quase voltei para ele. Gabriel ficou tenso. O quê? Não de verdade. Mas eu hesitei. Quando ele pediu desculpas. Quando ele disse que tinha mudado. Por um segundo, eu quis acreditar. Porque seria mais fácil. Porque seria menos doloroso. Gabriel segurou o rosto dela. Mas você não voltou. Não, porque eu lembrei de quem eu sou agora. E lembrei que eu não posso ser essa pessoa perto dele. Perto dele, eu volto a ser pequena. E eu não quero mais ser pequena. Gabriel beijou a testa dela. Você nunca mais vai ser pequena, Laura, porque você aprendeu o seu tamanho. E é gigante. Laura sorriu. E pela primeira vez em dias, sentiu paz. Nos meses seguintes, a vida de Laura mudou completamente. A Aurora Capital Social se tornou referência mundial em investimento de impacto. Eles abriram escritórios em 10 países, ajudaram mais de 10.000 mulheres, fecharam parcerias com governos, com ONGs, com fundos internacionais. Laura foi convidada para palestrar em Harvard, em Oxford, na ONU, ganhou prêmios, foi capa de mais revistas, virou case de sucesso em livros de empreendedorismo. Mas o que ela mais amava era receber as mensagens das mulheres que a Aurora tinha ajudado. Teve a Carla, de Recife, que tinha saído de um casamento violento e montou uma pequena loja de roupas. Com o microcrédito da Aurora, ela conseguiu expandir. Hoje, ela tem 3 lojas e sustenta os 2 filhos sozinha. Teve a Fernanda, de Porto Alegre, que era faxineira e sonhava em ter uma empresa de limpeza. A Aurora deu o crédito inicial. Hoje, ela tem 15 funcionárias, todas mulheres, todas com histórias parecidas com a dela. Teve a dona Sebastiana, de 62 anos, do interior da Bahia, que fazia bolos em casa. Com o apoio da Aurora, ela montou uma confeitaria. E hoje, ela ensina outras mulheres da comunidade a fazerem o mesmo. Cada história era um milagre. E Laura sabia disso. Ela lia cada mensagem, guardava cada foto, porque aquilo era o que importava, não a fama, não os prêmios, mas as vidas transformadas. E enquanto Laura subia, Rafael descia. O Grupo Montebello entrou em investigação. Descobriram irregularidades fiscais, lavagem de dinheiro, empresas fantasmas usadas para sonegar impostos. Rafael foi indiciado. Não foi preso porque tinha dinheiro para pagar os melhores advogados, mas foi humilhado, publicamente, diariamente. Ele tentou se reaproximar da família. Mas até a família o rejeitou, porque a vergonha que ele tinha trazido para o sobrenome Montebello era grande demais. Rafael ficou sozinho, no topo de um prédio vazio, com dinheiro, mas sem dignidade. E ele pensava em Laura todos os dias. Pensava em como ele tinha destruído a única coisa boa que tinha tido na vida. Mas era tarde demais, porque Laura não pensava mais nele. 6 meses depois da coletiva de imprensa, Laura e Gabriel estavam em Nova York. Eles tinham sido convidados para dar uma entrevista exclusiva para um dos maiores programas de entrevistas do mundo. Uma entrevista que seria transmitida para mais de 50 países. Laura estava nervosa, não porque ia falar para milhões de pessoas, mas porque, pela primeira vez, ela e Gabriel iam assumir publicamente o relacionamento deles. Até então, eles tinham mantido discrição. Apareciam juntos em eventos, mas sempre como parceiros de negócios, nunca como casal. Mas agora, eles tinham decidido que não queriam mais esconder.
A entrevista começou. A apresentadora, uma mulher elegante de uns 50 anos, sorriu para Laura. Laura, todo mundo conhece a sua história, a história da mulher que renasceu das cinzas. Mas eu quero saber como você está hoje, como você se sente. Laura sorriu. Eu me sinto livre. Pela primeira vez na vida, eu me sinto totalmente livre. Livre para ser quem eu sou. Livre para amar quem eu quero. Livre para viver do jeito que eu escolho. A apresentadora olhou para Gabriel. E você, Gabriel, qual é o seu papel nessa história? Gabriel sorriu. Eu sou só um coadjuvante. Laura sempre foi a protagonista. Eu só tive o privilégio de caminhar ao lado dela. A apresentadora insistiu. Mas vocês são mais do que parceiros de negócios, certo? Laura e Gabriel se olharam e riram. Gabriel pegou na mão dela. Sim, nós somos mais, muito mais, Laura completou. Gabriel foi a primeira pessoa que acreditou em mim, que me viu de verdade, que me respeitou e que me amou sem querer me controlar. Gabriel olhou para ela com aquele olhar cheio de carinho. E eu vou continuar amando, para sempre. Eles se beijaram, ali mesmo, na frente de milhões de pessoas. E o mundo inteiro aplaudiu, porque aquilo não era só um beijo, era a prova de que o amor pode ser leve, pode ser verdadeiro, pode ser baseado em respeito, em admiração, em parceria. Laura tinha encontrado o que sempre mereceu, e não tinha sido com o homem poderoso, tinha sido com o homem certo. Depois da entrevista, Laura e Gabriel foram jantar num restaurante pequeno, escondido em Manhattan, longe das câmeras, longe da fama. Gabriel segurou a mão dela sobre a mesa. Você está feliz? Laura olhou para ele e sorriu, um sorriso verdadeiro. Estou mais feliz do que eu pensei que fosse possível ser. Eu também. Eles ficaram em silêncio por um tempo, um silêncio bom. Um silêncio confortável. E então Gabriel disse algo que Laura nunca ia esquecer. Você sabe o que eu mais admiro em você? O quê? Não é o fato de você ter vencido, é o fato de você ter escolhido florescer. Você podia ter se vingado, podia ter destruído Rafael por raiva, mas você não fez isso, você floresceu, e ao florescer, você inspirou milhões de mulheres a fazerem o mesmo. Laura sentiu os olhos encherem de lágrimas. Lágrimas boas. Obrigada por ver isso em mim. Gabriel sorriu. Eu sempre vi, e naquele momento, Laura percebeu que tinha completado o ciclo. Ela tinha sido quebrada, tinha sido humilhada, tinha sido descartada, mas tinha renascido, e não tinha renascido por vingança, tinha renascido por propósito. E isso fazia toda a diferença, porque vingança é momentânea, mas propósito é eterno. E Laura tinha encontrado o dela, ajudar outras mulheres a encontrarem o delas. 1 ano depois, Laura estava em Lisboa, na varanda do apartamento que dividia com Gabriel. Era início da manhã. O sol começava a aparecer por trás dos telhados alaranjados. As ruas de calçada portuguesa ainda estavam vazias. A cidade inteira parecia estar acordando devagar, como ela. Laura segurava uma xícara de café nas mãos, olhava para a cidade e sorria, porque finalmente, depois de tudo, ela tinha encontrado paz. A Aurora Capital Social tinha crescido de um jeito que nem ela imaginava. Eles tinham escritórios em 15 países agora. Mais de 20 mil mulheres já tinham sido ajudadas e o número só aumentava. Mas não era só sobre números, era sobre vidas, vidas reais, vidas transformadas. Laura recebia cartas todos os dias, cartas escritas à mão, e-mails longos, mensagens de voz, mulheres contando como a Aurora tinha mudado tudo para elas. Teve a Joana, de Moçambique, que conseguiu abrir uma escola comunitária. Hoje, ela ensina 200 crianças. Teve a Patrícia, de São Paulo, que tinha sido espancada pelo marido por anos.
Com o apoio da Aurora, ela conseguiu sair de casa, abrir um pequeno restaurante e hoje sustenta os 3 filhos sozinha. E mais, ela virou voluntária, ajudando outras mulheres em situação parecida. Teve a Clarice, do interior do Ceará, que vendia cocada na feira. Com o microcrédito da Aurora, ela montou uma fábrica artesanal. Hoje, ela exporta para 3 estados. Cada história era uma prova de que o trabalho valia a pena, de que acreditar nas pessoas fazia diferença. E Laura nunca esquecia de onde ela tinha vindo. Ela nunca esquecia da mulher invisível que ela foi, da mulher que aceitou ser pequena, da mulher que quase desistiu de si mesma, porque era essa memória que a mantinha humilde e que a fazia continuar. Gabriel apareceu na varanda ainda de pijama, com aquele cabelo bagunçado de quem acabou de acordar. "Bom dia", Laura sorriu. "Bom dia." Ele beijou o topo da cabeça dela e sentou do lado. "Você já está acordada há quanto tempo?" "1 hora, mais ou menos." "Pensando em quê?" Laura olhou para ele. "Em tudo. Em como a vida mudou. Em como eu mudei." Gabriel pegou na mão dela. "Você está feliz?" "Estou, mais feliz do que eu achei que fosse possível." Eles ficaram ali, em silêncio, só olhando a cidade acordar. E era um silêncio bom, um silêncio que não precisava ser preenchido. Depois de um tempo, Gabriel disse: "Sua mãe ligou ontem, enquanto você estava na reunião." Laura olhou para ele. "Ela ligou? O que ela queria?" "Ela queria saber quando a gente vai para o Brasil. Ela está morrendo de saudade." Laura sorriu. "Eu também estou com saudade dela." Gabriel hesitou. "E ela perguntou outra coisa." "O quê?" "Ela perguntou quando a gente vai casar." Laura riu. "Minha mãe não tem jeito mesmo." Gabriel não riu. Ficou sério. Olhou para Laura com aquele jeito dele. "E você? O que você acha?" Laura ficou em silêncio. Olhou para ele. Para o homem que tinha acreditado nela quando ninguém acreditava. Para o homem que tinha respeitado cada escolha dela. Para o homem que nunca tentou controlá-la, mas que sempre esteve ao lado dela. "Eu acho que eu quero, um dia, quando a gente estiver pronto." Gabriel sorriu. "Eu já estou pronto, mas eu espero o seu tempo." Laura beijou ele. Um beijo leve. Um beijo que dizia tudo sem precisar de palavras. Porque com Gabriel, tudo era assim, leve, verdadeiro, sem pressão. 2 semanas depois, Laura voltou para o Brasil, mas não voltou para São Paulo. Voltou para o interior de Minas Gerais, para a cidade onde nasceu, para a casa da mãe. Dona Teresa estava esperando na porta. Quando viu Laura descendo do carro, ela correu. Correu mesmo, com aquelas pernas cansadas de 60 anos de vida. E abraçou a filha como se não a visse há anos. Minha filha querida." Laura chorou. Chorou muito, porque ali, nos braços da mãe, ela sempre seria aquela menina do interior. Aquela menina que sonhava grande, mas que tinha medo de não ser boa o bastante. Mas agora ela sabia que era. Elas entraram em casa, a mesma casa simples de sempre, com as mesmas cadeiras na varanda, a mesma cozinha cheirando a café passado na hora. Laura sentou na mesa da cozinha e Dona Teresa serviu o bolo de fubá, o mesmo bolo que ela fazia quando Laura era criança. "Você está diferente, filha." "Diferente como?" "Mais leve, mais feliz. Você está brilhando." Laura sorriu. "É porque eu aprendi, mãe. Aprendi que ninguém pode apagar a minha luz. Só eu. E eu não vou mais fazer isso." Dona Teresa segurou a mão da filha. "Eu sempre soube que você ia chegar longe, desde pequenininha. Eu via aquele brilho nos seus olhos. E eu tinha medo que o mundo apagasse esse brilho, mas você não deixou." "Eu quase deixei, mãe. No casamento com Rafael, eu quase deixei." "Mas você não deixou. Você voltou, e agora você está ajudando outras mulheres a não deixarem também."
Isso é o que importa, Laura concordou. E ficaram ali, conversando, rindo, lembrando de histórias antigas. À noite, Laura foi caminhar pela cidade. Passou pela praça onde brincava quando era criança. Passou pela escola onde estudou. Passou pela igrejinha onde foi batizada. Tudo estava igual, mas ela estava diferente. E isso era bonito, porque a gente não precisa mudar o lugar. A gente precisa mudar a gente. No dia seguinte, Laura fez algo que ela tinha planejado há meses. Ela alugou um ginásio na cidade e convidou todas as mulheres da região para uma palestra gratuita. Vieram mais de 500 mulheres, jovens, idosas, mães, avós, estudantes, trabalhadoras, todas sentadas naquelas cadeiras de plástico, com os olhos brilhando de expectativa. Laura subiu no palco improvisado, olhou para a plateia e viu nelas o que ela foi um dia. Mulheres com sonhos, mas com medo. Mulheres com talento, mas sem oportunidade. Mulheres com luz, mas sem coragem de brilhar. E Laura começou a falar. Eu nasci aqui, nessa cidade, nessas ruas. Eu era como vocês. Eu tinha sonhos grandes, mas eu também tinha medo. Medo de não ser boa o bastante. Medo de tentar e falhar. Medo de brilhar e ser julgada. As mulheres ouviam em silêncio. Eu casei com um homem rico, um homem poderoso, e eu achei que aquilo era sucesso, mas não era. Porque eu tive que me apagar para caber no mundo dele. E isso não é sucesso, isso é prisão. Algumas mulheres assentiram. Outras limparam lágrimas. Eu fui traída, fui humilhada, fui descartada, e eu quase desisti, quase acreditei que eu não valia nada, mas aí eu lembrei de uma coisa que minha mãe me ensinou. Ela me disse, ninguém brilha escondendo a própria luz só para caber no mundo dos outros. Laura fez uma pausa, olhou para cada mulher naquela plateia. Então eu parei de me esconder. Eu comecei a construir algo, sozinha, sem dinheiro, sem nome, sem nada além da minha vontade de fazer diferença. E sabe o que aconteceu? Eu consegui. Não porque eu sou especial, mas porque eu acreditei. Acreditei em mim e acreditei que eu merecia mais. As mulheres começaram a aplaudir. Algumas se levantaram. Laura continuou com a voz firme. E eu estou aqui para dizer para vocês, vocês também merecem. Vocês merecem sonhar, merecem tentar, merecem brilhar. E se alguém tentar apagar a luz de vocês, lembrem-se, a luz está dentro de vocês. Ninguém pode tirar isso. Ninguém. Ovação. A plateia inteira aplaudiu de pé, mulheres chorando. Mulheres abraçando umas às outras. Laura desceu do palco e foi abraçada por dezenas de mulheres, cada uma contando sua história, cada uma agradecendo. E naquele momento, Laura entendeu qual era o verdadeiro propósito dela. Não era ser famosa, não era ser rica, não era estar na capa de revista. Era isso. Era olhar nos olhos de uma mulher e dizer, você consegue. E ver aquela mulher acreditar. Porque Laura tinha sido aquela mulher. E alguém tinha acreditado nela, e agora ela ia fazer o mesmo por outras. Enquanto isso, em São Paulo, Rafael Prado Montebello estava sozinho. Ele tinha perdido quase tudo. A empresa estava em recuperação judicial. Os amigos tinham se afastado. A família tinha virado as costas, até as amantes tinham sumido. Ele estava num apartamento vazio, bebendo uísque sozinho, olhando pela janela. E pensava em Laura. Pensava em como ele tinha destruído a única coisa boa que tinha tido na vida. Pensava em como ele poderia ter sido diferente, como ele poderia ter amado ela de verdade, respeitado ela, valorizado ela. Mas não tinha feito isso. Tinha escolhido o ego, tinha escolhido o controle, tinha escolhido o poder. E agora tinha perdido tudo. Rafael pegou o celular, abriu o Instagram e viu uma foto de Laura. Ela estava em Minas Gerais, rodeada de mulheres, sorrindo, feliz, livre. E ao lado dela estava Gabriel, de braços dados.
olhando para ela com aquele olhar de quem ama de verdade. Rafael sentiu uma dor no peito, uma dor profunda, uma dor que não tinha remédio, porque ele sabia que tinha perdido Laura para sempre, não para o Gabriel, mas para ela mesma. Laura tinha se encontrado, e quando uma mulher se encontra, ela não volta mais para quem a fez se perder. Rafael desligou o celular e chorou, sozinho, no vazio. Mas Laura não pensava mais nele. Laura estava construindo o futuro dela, com Gabriel, com a Aurora, com as milhares de mulheres que ela ajudava todos os dias. 6 meses depois, Laura e Gabriel se casaram. Foi uma cerimônia pequena, só família e amigos próximos, na fazenda da mãe de Laura, em Minas Gerais. Dona Teresa chorou o tempo todo, de felicidade. Marina foi a madrinha e fez um discurso emocionante sobre amizade, sobre lealdade, sobre acreditar umas nas outras. Laura usou um vestido simples, branco, leve, como ela, e quando Gabriel a viu entrando, ele chorou. Porque sabia que estava prestes a se casar com a mulher mais incrível que ele já tinha conhecido. Eles trocaram as alianças, disseram os votos e se beijaram, e todo mundo aplaudiu, porque aquele não era só um casamento, era a celebração de um renascimento. Laura tinha renascido, e agora estava vivendo a vida que sempre mereceu. Alguns meses depois, Laura recebeu um convite especial. A ONU queria que ela lançasse oficialmente o Fundo Aurora Global. Um fundo de investimento de impacto que ia ajudar mulheres empreendedoras no mundo inteiro. Laura aceitou. E no dia do lançamento, no auditório da ONU, em Nova York, ela subiu no palco, olhou para a plateia e viu representantes de mais de 100 países. Ela respirou fundo e começou. Quando eu era criança, minha mãe me dizia que toda mulher tem uma luz dentro dela, uma luz que ninguém pode apagar, mas a vida me ensinou que às vezes a gente mesma apaga essa luz. A gente aceita ser pequena, aceita ser silenciada, aceita ser invisível, porque a gente acha que é assim que a gente vai ser amada. Laura fez uma pausa. Mas não é. Amor verdadeiro não te apaga. Amor verdadeiro te ilumina. E foi isso que eu aprendi. Aprendi que eu não precisava da aprovação de quem me diminuiu. Eu só precisava acreditar na mulher que eu via no espelho. As pessoas ouviram em silêncio. Hoje eu lanço o Fundo Aurora Global. Um fundo que vai investir em mulheres empreendedoras no mundo inteiro. Mulheres que têm talento, mas não têm oportunidade. Mulheres que têm sonhos, mas não têm recursos. Mulheres que têm luz, mas precisam de alguém que acredite nelas. Laura sorriu. Porque eu acredito. Eu acredito que quando a gente investe em mulheres, a gente transforma o mundo. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai transformar o mundo, uma mulher de cada vez. Ovação de pé. Aplausos que não paravam. Laura desceu do palco e foi abraçada por Gabriel, por Marina, pela mãe, que tinha ido para Nova York só para ver aquele momento. E ali, naquele abraço, Laura entendeu que tinha completado a jornada. Ela tinha sido quebrada, mas tinha se reconstruído. Tinha sido enterrada, mas tinha florescido. E agora estava ajudando outras mulheres a fazerem o mesmo, porque a vingança dela não foi destruir Rafael, foi florescer. E ao florescer, ela inspirou milhões de mulheres a fazerem o mesmo. E isso, no final das contas, era muito mais poderoso do que qualquer vingança. Laura olhou para cima, para o céu de Nova York, e sussurrou baixinho: "Obrigada, Pai, por me ensinar que a gente planta, cuida e colhe. Eu plantei, cuidei, e agora estou colhendo." E ela estava mesmo, porque ela não se vingou, ela apenas floresceu onde tentaram enterrá-la. E essa, minha querida ouvinte, é a maior vitória de todas. E você, o que achou dessa história? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Conta pra gente o que você sentiu, o que você aprendeu, o que te tocou. Cada comentário é importante para mim.
E se você gostou, se inscreve no canal. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixa aquele like. Porque quando você deixa um like, você ajuda o algoritmo a levar essa história para mais mulheres que precisam ouvir isso. Para mais mulheres que precisam acreditar que é possível renascer. Porque é possível. Sempre é possível. Não importa quantas vezes você foi quebrada. Não importa quantas vezes você foi enterrada, você pode florescer e você vai, porque toda mulher merece florescer e toda história merece ser contada. Obrigada por estar aqui comigo até o final. Do fundo do meu coração, obrigada. E lembra, você não precisa da aprovação de quem te diminuiu. Você só precisa acreditar na mulher que vê no espelho. Até a próxima história.